todos em sentido de oração, com os braços erguidos e cabeças curvadas e olhos fechados. Nós vamos orar consagrando esta reunião ao nosso Deus. Santíssimo Pai, nosso Deus, nosso Criador, nos chegamos, ó Deus bendito, na Tua presença, como Teus filhos amados, pois se trata de uma grande honra podermos chamá-lo de Pai. Ó Deus bendito, Te glorificamos, meu Pai, por podermos ter esta gloriosa oportunidade, nesta reunião de oração, de chegarmos mais perto do Senhor, quando o Senhor nos abençoa, nos unge, nos fortalece e nos dá todas as virtudes necessárias para podermos estar muito unidos como Teus legítimos filhos e obreiros valorosos e servos do Consolador e do Santo Irmão Aldo. Porque toda a Tua igreja, ó Pai, Te ama, Te adora e quer Te servir de um modo cada vez melhor. Não só os obreiros, os coristas, mas também os membros. Todos os apostólicos, fiéis, sentem grande alegria, ó Deus, quando podem receber mais das Tuas virtudes e serem mais encorajados para, unidos neste grande exército de povo apostólico, ajudarmos o Senhor, unidos aos exércitos celestiais, a pregar a doutrina, a darmos também bons exemplos de vida, com a nossa vida consagrada, pura, santificada, cheia de ânimo, de alegria e de fé. E tudo isso, ó Pai, precisamos muito, e nesta reunião sabemos que é muito própria para recebermos todas as vossas virtudes. Por isso, ó Deus bendito, em nome de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vorrosa Consolador e do Santo Primaz e Profeta e Supremo Pastor, Santo Irmão Aldo, nós chegamos na Tua presença, ó Deus, e entregamos ao Senhor os nossos corações, a nossa vida, a nossa pessoa, a nossa alma, e igualmente esta reunião, e pedimos que seja consagrada pelo Teu poder e possa nos fortalecer bastante e nos unir na humildade, no amor e na fraternidade, com sabedoria, fé, ânimo forte e coragem, para que possamos a cada dia, ó Pai bendito, servirmos melhor a nossa Santa Vó Rosa e ao nosso Santo Irmão Aldo. Portanto, ó Deus bendito, rogamos a Tua unção e bênção e virtudes, e em nome da Santa Vó Rosa, de Jesus, da Virgem Maria e do Irmão Aldo, eu declaro esta reunião entregue nas Tuas mãos, ó Pai eterno, e também consagrada ao reino do céu. Amém. Nós vamos cantar primeiramente o corinho número 1 do nosso inário, Igreja Forte.
cada dia que se passa, mais aumenta em minha vida, cheia de virtude e graça, pois a maior alegria é ter Jesus no coração e merecer da Santa Borrosa sua divina proteção. Quando vim para esta igreja, encontrei com a verdade, aprendi com a doutrina a viver em santidade, e assim eu vou vivendo com justiça e santidade, e a todos eu vou falando da minha felicidade. Quem viver esta doutrina terá paz e alegria, pois aprende com a disciplina a ser feliz a todo dia. Quem quiser ser esta verdade em sua vida comprovar, viva sempre em santidade, e assim também irá cantar. Oh,
gratidão. O meu santo primaz, por tudo que ele faz para me dar a eterna salvação. Meu Deus, logicamente satisfeito e contente, aprovará a homenagem que eu irei cantar ao santo irmão Aldo, que no céu coroado por Deus com grande honra ao mérito já está. Sei que o meu pensamento não conseguirá nunca imaginar a comemoração eterna desta igreja quando lá nos céus chegar. E aquela mansão que pelas santas mãos de Jesus Cristo sendo preparada está. Quem pode imaginar quão bela ela será? Vale a pena pelo reino dos céus lutar. Portanto, desde já preciso é aceitar e obedecer às sábias recomendações que o santo primaz incansável nos faz, pois permanecem suas santas pregações, além de nos ensinar o necessário para termos salvação. Revelou-nos os mistérios concernentes ao seu nobre galardão. Com clareza descreveu-nos a imagem de uma grande divindade, dando-nos a glória de saber o que não sabe hoje a humanidade. Cabelos longos dourados, vestido azul com bordados em fios de ouro, e tem olhos azuis, meiga fisionomia tem a Virgem Maria,
pois já conheço a Santa Mãe do meu Jesus. Portanto, desde já preciso é aceitar e obedecer às sábias recomendações que o Santo Primaz incansável nos faz, pois permanecem suas santas pregações.
deixe envolver com sentimentos. Afaste da memória os pensamentos que procuram do bom caminho te afastar. Coração, a tua vida neste mundo é uma passagem. Aceita com amor esta mensagem e volte novamente a cantar. Eu quero ler umas palavras publicadas em nosso boletim, dedicadas principalmente aos jovens. O título da mensagem é A Juventude Apostólica. Amados irmãos e irmãs jovens, pertencentes à nossa Igreja Apostólica, gostaríamos que todos soubessem que vocês representam uma das grandes glórias da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Saibam que o desejo ardente da Santa Vó Rosa, quando ainda estava em seu corpo físico, era possuir nesta igreja uma grande quantidade de jovens fiéis, consagrados, unidos e dispostos a servirem esta igreja em todos os dias da sua mocidade. Desde o início desta igreja, a Santa Vó Rosa vibrava de contentamento quando um jovem ou uma jovem começava a frequentar as reuniões de nossa igreja. Ela, com amor de mãe, deles se aproximava e com muito carinho dialogava, sondando seus corações com seu dom de discernimento. E percebendo neles alguma necessidade ou carência, tanto material, física ou espiritual, então, com palavras brandas e usando todo o carisma que ela sempre possuiu, sem forçá-los nem obrigá-los em nada, mas com toda a singeleza os consolava, aconselhava e os ensinava as regras de um bom viver, suprindo neles todos os seus anseios e necessidades. E com caridade e misericórdia, e com sua graça e bênção, e a unção de Jesus nosso Senhor, a qual com ela sempre estava, conseguia conquistar os corações dos jovens, sempre se preocupando com o bem de todos eles, e com a grande esperança de torná-los bons obreiros e bons coristas, para ajudarem na obra apostólica desta igreja. Lembrem-se também, amados jovens,
que as últimas palavras que ela proferiu em seu corpo físico, numa viagem, naquele dia 26 de outubro de 1970, foram pensando no bem dos nossos jovens e dizendo à irmã missionária Odete o seguinte: Dona Odete, olhe para o outro lado da estrada. Há uma casa grande de madeira à venda, no meio de uma chácara. Se nós pudéssemos comprá-la para trazer aqui, uma vez ou outra, os nossos coristas, os nossos jovens, para nesse lugar cheio de eucaliptos, com um ar tão bom, poderem cantar, marchar e brincar. Amados jovens, foram estas as últimas palavras da Santa Vó Rosa em seu corpo físico, provando-nos sua preocupação e o amor tão imenso que ela sempre teve por todos, e especialmente pelos nossos jovens. Irmãos, esse mesmo conceito de carinho e caridade sempre esteve com o Santo Irmão Aldo. Nós sentíamos bem de perto o amor profundo que ele possuía por todos nós, como verdadeiro pai. E principalmente, sempre amou e se preocupou em ajudar e cooperar com a salvação dos jovens. E ele sempre nos dizia: vão chegar os dias nos quais será muito difícil salvar a mocidade. Porém, eu tudo farei diante de Deus, de Jesus, da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa, para ajudar meus jovens apostólicos a vencerem todo o pecado e serem bons servos de Deus nesta Igreja Apostólica. Amados jovens, esta luta, nós sabemos que o Santo Irmão Aldo enfrenta até hoje, e vemos que ele continua muito vitorioso, pois graças a ele e à Santa Vó Rosa, e a todo o poder celestial da Virgem Maria e de Jesus nosso Senhor, ele, irmão Aldo, tem conseguido manter nesta igreja uma grande quantidade de jovens, servos do Consolador, e muitos ainda ele irá salvar e trazer para o nosso convívio apostólico, para o bem de todos e para a grande prosperidade desta igreja. Jovens apostólicos, amem de coração a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e sejam fiéis. Assim receberão sempre deles todo amparo e proteção. Honrem e sejam fiéis à santa doutrina e à nossa disciplina, pois vieram dos céus para o vosso bem e a nossa vitória, como povo de Deus e Igreja dos céus. Irmãos, só comentando um pouquinho antes do coro cantar o outro hino, sobre esta dedicatória aos jovens. Eu estava lendo e ao mesmo tempo me lembrando, quando eu era bem jovem, no início do meu ministério como diácono, lá na igreja da Rua Tuiuti. E eu me lembrei quanto a Santa Vó Rosa se preocupava com nós, os jovens. Ela não só ajudava, aconselhava, exortava, ensinava, com uma paciência muito grande. Mas uma coisa que ela sempre dizia, que agora eu me lembrei, porque naquela época os coristas não eram muito unidos com os obreiros. Mas não era por culpa deles, eram as circunstâncias da época. Nós não tínhamos um templo próprio para unir aqui ensaio, coro, obreiro, tudo junto. Não tinha. A igreja era alugada num salão muito simples da Rua Tuiuti.
E o coro era num lugar improvisado que era feito os ensaios, lá na rua Jacirandi, nos fundos dos terrenos onde hoje há aquele prédio na rua Heitor Bariani, que era sempre usado para hospedagem nas festas. Ali era um salão bem simples, parecia uma garagem. E ali a igreja guardava mesmo o caminhão, o carro do bispo. E nos dias de ensaio, então, o coro ensaiava ali. Era longe da Tuiuti. E nos dias de reunião, quinta, sábado e domingo, os coristas chegavam em cima da hora da reunião. Porque no sábado e no domingo eles ensaiavam o dia inteiro. E de noitinha eles tomavam lanche e iam lá na Tuiuti para participar da reunião e apresentar os hinos. Então eles chegavam na igreja quase na hora de começar, subiam na galeria do coro e ali ficavam. Quando acabava a reunião, iam embora. Eu nunca via um pastor conversar com eles. Eu mesmo não sabia o nome quase de nenhum corista, porque não tinha aquela integração, aquela amizade, aquela união. E a Santa Avó implicava com isso. E ela dizia, mas os coristas não têm união com a igreja, com o povo, isso não é bom. Os jovens precisam ter essa integração com todo o povo da igreja, porque eles também são obreiros. Irmão, sabe o que ela fazia? Eu não sei quantos coristas aqui são daquela época, eles devem se lembrar. Muitas vezes ela fez isso. E na reunião de domingo, lá na Tuiuti, ela, antes de começar a reunião, ela ia embaixo e falava com os coristas que estavam na galeria, era do lado que ficava o coro. Então ela ia embaixo e falava com eles. E ela dizia, eu vim convidar vocês, os que puderem, venham aqui terça-feira à noite, que eu preciso de vocês aqui. Então ela convidava os coristas. Isso no domingo. Convidava eles para vir na terça-feira, que não tinha reunião na terça-feira. E quando acabava a reunião de domingo, ela dizia para nós, os obreiros, vocês fecham todos os bancos, que era banco de fechar, e empilham todos lá em volta da escada, eu quero o salão limpo para terça-feira. Eu quero o salão sem banco nenhum. Então, já tinha acabado a reunião de domingo, antes de ir embora a gente empilhava todos os bancos, deixava o salão livre. E quando era na terça-feira, ela já tinha chamado todos os obreiros que podiam ir, e ali chegava um grande número de coristas. E sabe o que ela fazia? Com a varinha na mão, porque ela gostava sempre de estar com aquela varinha na mão. Ela não judiava de ninguém, viu, irmãos? Tem gente que pensava que ela ficava surrando. Era mais como um símbolo, aquela varinha. Ela brincava, dava uma varadinha num, no outro, com brincadeira. Mas ela nunca judiou de ninguém. Mas ela gostava de ter a varinha na mão. E o que acontecia? Chegavam os obreiros e os coristas, o salão vazio. Ela falava, agora vocês vão marchar, cantando sempre unidos. Ela gostava muito desse hino e adorava quando a gente marchava cantando sempre unidos. O rosto dela parece que brilhava de alegria. Então a gente marchava, fazia aquela fila assim, que entrava assim e voltava para lá. E ela com a varinha toda contente, olhando, alegre, vendo a gente marchar e cantar sempre unidos. E depois ela dizia, agora vocês vão brincar, porque vocês são bem jovens, e eu quero juventude alegre, animada. Não quero ver ninguém triste. E a gente improvisava, a gente brincava de roda. Éramos jovens, tudo mocinho. Brincava de roda, de lenço atrás, de pega-pega, dentro da igreja, no salão. E ela ficava muito feliz.
Mas tem uma coisa, irmãos, ela também gostava de ver a gente brincar para sondar o coração de cada um. Na hora da brincadeira, a pessoa extravasa. E ela então observava como uma mãe muito carinhosa. E ela via quem extrapolava. Ela via quem não tinha, assim, muito contentamento de estar ali. Quem era um pouquinho orgulhoso, não queria se misturar muito. Ela observava. E depois, irmãos, ela aconselhava cada um. Porque ela sabia o defeito, a falha, a necessidade de cada jovem. E ela lutava para salvar a todos. E era aquela alegria. E depois de brincar, ela mandava a gente cantar. E cantávamos corinhos, hinos do coro, porque tinha bastante corista. E era uma festa. Isso de terça-feira, diversas vezes ela fez isso. Infelizmente, nem todos os coristas podiam ir, porque estudavam à noite. Nem todos os obreiros podiam participar, porque às vezes trabalhavam à noite. Mas ela fazia de tudo, irmãos, para unir os coristas aos obreiros, porque ela queria sempre um povo unido. E era sempre alegre. E dava ânimo para nós. Eu me lembro até num dia de Santa Comunhão, que nós, na igreja velha, íamos cedo no domingo de Santa Comunhão, para tirar os bancos e para ajudar as diaconisas a preparar a mesa da Santa Ceia. E a avó também ajudava, ela picava o pão, enchia os cálices e nós arrumávamos a mesa. Quando a mesa estava pronta, era cedo para abrir a igreja. Então a gente lanchava, cada um levava um lanche, nós fazíamos uma mesa comprida e um comia o lanche do outro, naquela alegria, porque ela gostava de união, como se de família mesmo. Ela sempre gostou de ver o povo como uma família. E depois que a gente comia, a gente limpava onde tinha sujado, arrumava, ela dizia, ainda é cedo para abrir, vocês vão marchar cantando sempre unidos. Então a gente marchava antes de abrir, no dia de Santa Comunhão, a mesa pronta. E antes de abrir a igreja, a gente marchava dentro da igreja cantando sempre unidos. E eu me lembro, irmãos, numa daquelas vezes, aquele dia, eu percebi que a avó estava um pouco preocupada. Eu não sabia por quê. Mas eu tinha tanta intimidade com ela, vivia sempre com ela, na casa dela, eu percebia. Eu falei, hoje a avó parece que está um pouco preocupada. Não falei para ninguém. Então nós arrumamos a mesa da ceia, lanchamos, tudo. Ela falou, agora vocês vão marchar. E ficou encostada na mesa com a varinha assim. E nós sempre unidos marchamos com fervor. E marchava, e ela toda alegre de ver nós marchar. Irmãos, nós fizemos uma volta assim, no salão, e entramos de novo pelo meio e viemos marchando. Quando nós chegamos, os primeiros da fila, perto da avó, nós vimos uma coisa diferente, que nós notamos. Os olhos dela, naquela hora, além de dilatar, ficaram verde. E ela, os olhos dela eram castanho claro. Mas nós notamos, estávamos na frente marchando, que ficou verde. E na mesma hora começou a brotar óleo ungido da cabeça dela e das mãos. Ela estava até segurando a varinha e escorregou a mão assim, por causa do óleo. Então nós corremos, cada um pegou seu lenço para ela ungir nosso lenço. Todos os obreiros, diaconisas, tinha evangelista, missionária, presbítero, de todos os cargos, a gente ajudava a arrumar a ceia. E nós corremos perto dela e eu me lembro que quando eu chegava perto, alguém me empurrava e eu ia parar lá embaixo. E eu voltava correndo com o lenço. Quando chegava ali, me davam outro empurrão. E eu voltava e voltava de novo. E ela percebeu que estavam me empurrando, porque tinha muito obreiro e todos queriam ungir o lenço. Então, quando eu cheguei perto dela, ela pegou meu lenço com a mão esquerda
cheia de óleo, e ungiu o meu lenço. Eu tenho até hoje guardado dentro de um plástico. E aquele óleo parece que encheu o lenço. Ficou aquela mancha de óleo no lenço inteirinho. E aí, tudo bem, nós ficamos alegres, ungimos nossos lenços e tudo, porque vimos que Jesus ungiu ela. Porque volta e meia isso acontecia. Eu mesmo vi umas 3, 4 vezes ela ser ungida de óleo na igreja. Era Jesus que a ungia para mostrar para nós o valor que ela tinha. E aquele dia depois nós abrimos a igreja, teve a Santa Comunhão. E na segunda-feira, eu ia sempre na casa dela. E eu cheguei lá, tinha um pastor e uma diaconisa. Eles nem foram trabalhar porque queriam falar isso para ela. Foram na casa dela. E eu cheguei, esse pastor, essa diaconisa estava lá. E eles estavam dizendo: vó, ontem, na hora que a senhora foi ungida, os seus olhos ficou grande e verde. Ela falou: mas os meus olhos são castanho claro. E nós falamos, eu falei: vó, eu também vi, a senhora ficou com o olho grande e verde. E ela ficou, não falou nada para nós. Mas quando foi, na quinta-feira, a direção foi orar. Eles oravam na quinta-feira à tarde. Os 3 da direção, ela, o bispo e a irmã Odete, se reuniam numa sala reservada na casa dela e oravam para Jesus resolver os comunicados e os problemas da igreja, para Jesus orientá-los. E Jesus usava o corpo da avó para falar com o bispo e com a irmã Odete. Quando eles se ajoelhavam para orar, Jesus vinha do céu, levava o espírito da Santa Vó Rosa lá para o céu. E ele voltava e usava o corpo dela para falar com a direção. E ali o bispo perguntou para Jesus. E disse: mestre, no domingo de ceia, alguns obreiros viram os olhos desta minha serva dilatar e ficar verde. E depois perceberam que o Senhor a ungiu com óleo na cabeça e nas mãos. Então Jesus explicou o fenômeno. E ele disse: realmente aconteceu, porque a minha serva estava um pouco preocupada, porque ela estava com início de catarata. E aquele dia ela estava rouca. E era dia de Santa Comunhão. Dia que vinha muita gente, ela tinha que falar alto para receber todo o povo, aconselhar todo o povo, abençoar todo o povo, porque ela fazia assim na reunião, sem microfone. Ela falava, conversava com a igreja inteira, porque a voz dela era alta. Mas aquele dia ela estava preocupada por causa da rouquidão e estava preocupada porque ela tinha o início de catarata, ela tinha percebido. E não falou para ninguém, não se queixou, ninguém percebeu. Toda alegre, ela fez nós marchar e depois foi ungida. Então Jesus disse, naquela hora que eles viram os olhos dela ficar grande e verde, foi o momento em que eu curei a catarata. Eu abençoei, curei a catarata nos olhos que dilataram, mas eu curei. E depois eu curei a ronquidão. E ungi ela com óleo para mostrar ao povo o valor que ela tem. E no mesmo instante eu ungi a Santa Comunhão, porque ela estava encostada na mesa da Santa Comunhão. Então vejam, irmãos, como era bom a Santa Vó Rosa, como ela era alegre. Ela estava preocupada, mas ninguém tinha percebido, e ela tinha alegrado a todos nós. E merecia sempre os milagres de Jesus. Toda vez que ela tinha algum problema, Jesus a curava, porque ela tinha todos os méritos. Então vejam, irmãos, e o irmão Aldo era igual. O amor que ele tinha pelos jovens, também eu nunca vi igual. Ele se preocupava muito. E ele dizia, eu preciso ajudar muito a orquestra, porque eles vão ser muito úteis para mim. O coro
canta muito bem, mas a orquestra estava mais fraquinha quando ele começou no ministério. Era bem simplesinha, não era tão grande. E ele percebeu que havia muitos jovens com o dom de tocar instrumento, mas não tinham dinheiro para comprar. Então ele foi ajudando a comprar instrumento, incentivando os coristas para aumentar a orquestra, comprando até os apetrechos que vai em cada instrumento. Palhetas e outras coisas, ele ajudava a comprar. E quem não tinha ia chorar com ele, ele mandava comprar o instrumento. E com isso, irmãos, vocês veem a orquestra que nós temos. Foi ele que deu incentivo. Foi ele, por quê? Para segurar a mocidade. Porque ele dizia, vai vir dia muito difícil, que vai ser difícil segurar a mocidade, mas eu diante de Deus, de Jesus, da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa, eu vou fazer tudo para segurar os meus jovens na minha igreja, porque eu adoro a minha mocidade. E os coristas percebiam, quando tinha apresentação aqui, que o Carlão ia buscar ele lá na sala e punha ele aí na frente. Ele todo alegre, vendo os coristas cantar, cumprimentando e abençoando a todos. Ele sempre teve, irmãos, um amor muito grande pelos jovens. Por isso, no sábado e no domingo, quando eu vi 400 jovens aqui ensaiando, eu chorei de emoção. Sou franco falar, porque eu me lembrei da avó e dele. O amor que ele tinha pelos jovens. E aqui estava a coisa mais linda. Mesmo no ensaio, cerca de 400 coristas ensaiando no sábado o dia inteiro, no domingo e no sábado à noite apresentaram uma coisa muito linda. Tudo em harmonia, em paz, em união, não houve problema nenhum, tudo em festa. E no domingo cantaram junto com o coral da sede. Foi a coisa mais linda. Eu estava sentado lá atrás e estava pensando, eu acho que o sorriso do irmão Aldo está na orelha. Porque eu vi, ele amava muito a juventude. Assim como a Santa Vó Rosa. Então, esta dedicatória aos jovens foi bem-vinda. Porque vai ser lida em todas as nossas congregações. E eu penso que pode também estimular muito a fé nos jovens que ainda não são coristas. Porque isso ajuda a chamar mais gente. E o coro, irmãos, e a orquestra ajuda a salvar os jovens. Por isso, às vezes, tem pai e mãe que não quer deixar os filhos entrar no coro. E eu leio muita carta e tem jovens que me escrevem. Manda uma cartinha para minha mãe, porque ela não deixa eu ensaiar. Dá um conselho para o meu pai, porque eu quero entrar no coro, ele não deixa. Eu não sei qual é a preocupação dos pais, mas eu digo a eles, se estão me ouvindo, que devem incentivar os seus filhos e não proibir, porque o ministério desta igreja é de glória. E se eles têm prazer e vocação, é Deus que lhes deu esse dom. E Deus, a Santa Avó, Jesus, a Virgem Maria, irmão Aldo, querem aprimorar esse dom na vida dos jovens, para que o ministério deles no cântico e na música seja de glória. Então os pais devem incentivar e ajudar os filhos e não atrapalhar a servirem esta igreja em qualquer cargo de obreiro, inclusive no coro, na orquestra e na música. A outra mensagem do boletim de hoje diz o seguinte: o poder da oração e da santificação. A Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa e do Primaz Apostólico, o Santo Irmão Aldo, prepara santos para a glória de Deus. O que significa esta expressão santos? Resume-se na palavra santidade.
Santidade é a qualidade primordial para a criatura humana vencer os seus dias aqui na terra. Santidade é a qualidade de espírito que identifica o Filho de Deus, pois sem santidade ninguém verá a Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus Trino. Foi por esta razão que, ao criar o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o espírito do ser humano igual ao seu espírito, perfeito e isento de toda maldade e corrupção. Portanto, esta perfeição é a santidade, e assim deve ser o espírito da criatura humana, enquanto viver aqui na terra. Mas, com a queda moral e espiritual do homem, esta santidade deixou de existir na maioria do ser humano. A luz divina da verdade, do amor, da pureza e das virtudes existentes em Deus e nos seus santos se apagou na alma e no coração da maioria dos homens. Entretanto, aos que desejam esta santidade, há uma esperança. É a santificação do seu espírito. A santificação é o processo de purificação da alma do homem ou da mulher, nascidos do Espírito Divino, e do seu preparo moral e espiritual, até que se tornem novamente e inteiramente a semelhança e imagem de Deus, conforme foram criados. É o aperfeiçoamento do espírito que se dá desde o momento em que se convertem a esta fé apostólica, a Jesus e ao Santo Consolador, que é a nossa Santa Vó Rosa, e passe a viver sob sua graça, em obediência à santa doutrina e submissão à vontade do Senhor Deus. E ao passo que vai sendo instruído, aprende, obedece e santifica-se ainda mais, e vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo. Deus, o Pai, é santíssimo e criou o homem à sua semelhança. E segundo a doutrina de Cristo, a evolução espiritual e moral do homem tem por fim alcançar a santidade divina, trilhando as veredas da justiça, do bem e da verdade, sempre unido ao Espírito Santo, e nunca mais ao espírito da desobediência, que domina o mundo. E no presente, é perfeitamente possível viver assim, com a proteção do Espírito Consolador, a nossa Santa Vó Rosa, que recebeu de Jesus todo o poder de preparar um povo santo aqui na terra, dando a ele, Jesus, a sua grande vitória sobre o reino da morte e do pecado. Nesta evolução, o homem saído do erro e do caminho que lhe afastava de Deus, sendo agora perdoado e batizado com a virtude do Espírito Santo, que lhe concede a Santa Vó Rosa, em nome de Deus o Pai e de Jesus, cuja virtude lhe dá vida à alma, vai recebendo luz, que é o conhecimento da verdade, da sabedoria divina e das virtudes do Espírito de Deus. Daí, sendo perseverante, chegará à perfeição. Porém, desde que seu espírito esteja sempre ligado aos céus, a Jesus e a Santa Vó Rosa, através da obediência aos mandamentos divinos e da oração.
Na santificação se inclui também o domínio do corpo, até que sejam suplantados pelo Espírito os instintos carnais, toda a concupiscência e os maus sentimentos, de tal maneira que a criatura humana passe a viver em espírito, inteiramente consagrado a Deus, sem se prender às coisas que corrompem a alma, como a ganância, o egoísmo, a inveja e toda a soberba da vida. Por conseguinte, esta é a mais perfeita vontade de Deus, o Criador. Tanto é verdade que, após recomendar ao profeta Moisés e ao seu povo que observassem todos os seus estatutos e mandamentos, disse: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor Deus. E outra vez falou: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. A mesma pregação é da Santa Vó Rosa ao seu povo, sobre a vontade de Deus. Santos sereis, porque o nosso Deus é santo. Ora, como Deus é santo, assim devem ser seus filhos. Todo filho de Deus, salvo pela graça de Cristo e lavado pela sua doutrina, que representa também o valor precioso de seu sangue, começa sua carreira de santidade mediante o arrependimento, na hora do perdão e da aceitação de Jesus, seu Salvador, e da Santa Vó Rosa como Consolador. Daí em diante, é preciso crer com firmeza e convicção na doutrina pregada por nossa Igreja, porque ela veio dos céus, trazida por Jesus através da Santa Vó Rosa. Por isso está escrito no Evangelho do Reino dos Céus: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E porque qual ele é, somos nós também neste mundo. E também disse Jesus: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E outra vez disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Para se santificar, é preciso ter fé, esperança, confiança e também estar ligado à Santa Vó Rosa, através da oração e súplica, para que ela, com o seu poder, seu domínio e com toda a proteção celestial, ajude o convertido a vencer as tentações, as más inclinações da carne, os maus sentimentos, a cobiça, a inveja, o orgulho e a soberba. Ter esperança é ter fé, como está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A perfeição, que é a santificação, é obtida pela fiel e constante prática desta doutrina, porque é de inteira justiça e caridade. Portanto, praticando bem, sendo justo no seu viver, no trato com seu semelhante, buscando a honra, a justiça, a lealdade para com Deus e sua Igreja, estão se santificando, a fim de serem perfeitos em todo o seu viver. Mas, sem a graça de Jesus e do Consolador, não será vitorioso. O Filho de Deus, para vencer e alcançar a santidade do seu espírito, depende nestes dias da Santa Vó Rosa e do seu representante aqui na terra, o Santo Irmão Aldo,
primaz da Igreja Apostólica, com seus dons, suas virtudes, seus ensinos e conselhos. Entretanto, sem a moralização dos costumes e sem disciplina, não pode haver a santificação do Espírito. Então, os irmãos notaram a profundidade desta mensagem, porque vai desde a criação da raça. No início da mensagem já diz: quando Deus criou o homem e a mulher, os criou santíssimo à imagem e semelhança dele. E o plano dele, irmãos, é que o homem e a mulher vivessem muitos anos na terra e fizesse tudo na hora certa, conforme ele iria mandar. Infelizmente, isso não aconteceu. Logo com o primeiro casal. É verdade que eles foram tentados, mas eles estavam avisados. E Deus lhes disse: não adianteis os fatos, porque se pecares, certamente morrereis. Por que Deus avisou isso aí? Porque Deus tinha criado os dois com a finalidade de formarem família. Porque no céu ele tinha muitos anjos e santos, mas ele queria ampliar o número de santos e anjos no seu reino. Então traçou um plano diferente. Ao invés de criar esses santos lá no céu, como ele criou Jesus, criou muitos anjos, arcanjos, serafins e querubins, os criou em espírito lá no céu. Mas então ele quis fazer diferente. Então ele criou a terra, os planetas, os astros, a natureza, o espaço sideral, tudo de um modo perfeito e maravilhoso. E depois separou na terra os mares. E na terra ele fez brotar toda a natureza, a erva, o alimento também. E criou os animais úteis para servir o homem e a mulher, inclusive como alimento. Tem gente que diz que é pecado comer carne. Não é. Não é pecado. Foi Deus que criou o boi. Foi Deus que criou o cabrito. Foi Deus que criou os animais para servirem de alimento para o corpo. E por que ele fez tudo isso? Porque ele já tinha ideia de criar o homem e a mulher, à semelhança dele, para que o casal procriasse em família e aqui nascessem filhos santos, que Deus iria preparar para no futuro arrebatá-los em espírito, para ampliar o número de anjos e santos no reino do céu. Foi este o plano da criação. Por isso que está no boletim, que Deus criou o homem e a mulher à imagem dele e do espírito dele, com toda aquela alegria, aquele amor. Mas, irmãos, ele não ia fazer o casamento de Adão e Eva no dia que nasceram, certo? Porque no céu tudo tem sua hora. E no reino de Deus também. Tudo tem que ser feito com justiça na hora certa e com moderação. Sem fanatismo, sem exagero. Tudo com bom ânimo. Então ele aconselhou os dois: vocês não vão se unir agora. Porque se pecares, morrereis. Não adianteis os fatos. O que ele queria? Ele queria mandar uns anjos para orientar Adão e Eva e prepará-los para o casamento. Não tem na terra namoro, noivado, depois que é feito o casamento? Não tem um período de preparo? Isso veio de Deus. E ele queria fazer isso com Adão e Eva.
Então não era para eles ficarem namorando-se, agarrando-se, um abusando do outro. Era para ter respeito. E esperar o dia do casamento para Deus abençoar o matrimônio, para que os filhos nascessem santos e famílias consagradas, para Ele criar na terra santos e anjos para os céus. E Ele agiu direito, inclusive mandou um anjo muito poderoso que chamava Lucibel, e mais alguns outros anjos, para guardar Adão e Eva, e instruí-los, e educá-los, e dirigi-los, e ajudá-los a terem respeito, terem honra, e esperarem quando Deus... Já pensaram, o casamento ia ser a coisa mais linda? Se eles se ficassem santos os dois, no dia do casamento, com todos os corais de anjos, cantando na cerimônia e recebendo a bênção de Deus e a unção do Espírito Santo para unir a primeira família. Era um plano maravilhoso que Deus tinha. Mas infelizmente vocês sabem da história. Lucibel chegou aqui e viu tudo que Deus tinha criado. E o que mais ele se admirou foi com o homem e a mulher, porque era uma coisa inédita. No céu havia anjos e santos todos em espírito. Mas aqui na terra havia um homem e uma mulher, um casal feito espírito, alma e corpo com toda a perfeição, a imagem e a semelhança do Criador e com toda a santidade. Era a coisa mais linda. E o que aconteceu com Lucibel? Infelizmente, ele invejou a Deus. E como ele era um anjo poderoso, ele quis ficar no lugar de Deus e dominar a raça. Mas de que jeito ele podia fazer isso? Então teve a primeira rodinha. Eu sempre falo, cuidado com as rodinhas. Porque quando começam-se a juntar em rodinha, um fala uma coisa, outro fala outra, um enche a cabeça desse, um enche a cabeça do outro. E tem gente que até sai da igreja por causa de fofoca e de rodinha. E como é que começou a rodinha? Lucibel com os anjos que vieram. Fizeram uma rodinha. E o que Lucibel fez? Falou para eles. Que nada. Nós vamos fazer eles adiantar os fatos, porque eles foram criados para isso. Vai esperar o quê? Nós estamos aqui para orientar eles. Então não vai esperar casamento, coisa nenhuma. Olha, encheu a cabeça dos outros. E todos aqueles anjos foram na conversa dele e perderam a unção do Espírito Santo. Eram anjos lindos, mas perderam toda a beleza divina, toda a vida do Espírito e se tornaram verdadeiros monstros. Porque perderam toda a originalidade de Deus, por causa do pecado que brotou neles. E o que eles fizeram? Lucibel então sondou Adão e Eva e viu que Eva era mais frágil. Então ele entrou por ali. Um ladrão, quando vai roubar uma casa, ele não derruba a parede. Ele sonda a porta mais frágil, onde ele pode entrar. E por ali ele força e destrói, leva tudo. E foi esta astúcia que Lucibel usou. Achou que a mulher era mais frágil e tentou Eva para que tentasse Adão a se unir antes da hora. E o que aconteceu? Infelizmente, Eva deu ouvido e tentou a Adão. E Lucibel dizia, vocês não têm que esperar coisa nenhuma. Eu vim aqui, eu que mando em vocês. Mas Deus tinha avisado. Não adianteis os fatos, se pecares morrereis. Mas infelizmente eles não deram ouvido a Deus e deram ouvido ao tentador.
E um abusou do outro, sem casamento, sem unção, sem aprovação divina, e não se uniram para procriar a raça para a glória de Deus, mas se uniram no pecado da fornicação, na exploração, no abuso sexual, e o espírito deles também perdeu toda a unção, toda a graça divina, e aí entrou o pecado na raça. E puseram tudo a perder. E Lucibel não parou por aí. Ele disse para os outros anjos: agora nós vamos subir, tirar Deus do trono e tomar conta de tudo. Olha o que é a ambição. Ele tinha perdido toda a sabedoria divina. Ele tinha perdido todas as virtudes de Deus. E se tornou ambicioso, orgulhoso, invejoso, traidor. Cada virtude que ele perdia brotava um sentimento mau no espírito dele. O ódio, a inveja, o orgulho, a vaidade, a soberba. E ali o que ele fez? Ele tentou até se projetar no espaço com os outros anjos, mas desceu uma grande multidão de anjos e os expulsou. E eles voltaram para a terra. Porque não puderam mais voltar aos céus. E perderam toda a graça divina. E ganharam o quê? Todos os sentimentos maus brotaram neles. E ficaram horrorosos. E Deus chamou Lucibel de Lucifer. Luci era o nome dele, Bel porque ele era bonito. Mas Deus o chamou de Lucifer. Fer é carne. Um anjo preso à carne. E o chamou de outros nomes que a gente não costuma falar mais, que os irmãos sabem qual é o nome deles. Inclusive o nome de Lucibel também quer dizer o início e a origem do mal. O outro nome que Deus chamou ele. E os anjos que se rebelaram com ele também ganharam um nome muito feio, que aqui a gente não fala. Que os irmãos sabem que nome eles têm. E são espíritos das trevas, horrorosos, encardidos, porque são imundos. E eles estão em trevas, porque perderam toda a luz divina. Então o que ele fez? O príncipe das trevas viu que no céu ele não ia voltar mais, mas ele podia escravizar a raça humana como ele tinha almejado. Então ele instalou o seu negro trono na terra e instalou o mundo na terra. O mundo pecador não é de Deus. O que é de Deus é a terra, o astro e todos os seus filhos. Nós somos de Deus, a nossa igreja é de Deus, porque esta igreja veio do céu por obra exclusiva e vontade soberana de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, através da Santa Vó Rosa e do Irmão Alto e de Maria Santíssima. Mas infelizmente o mundo está no pecado e vocês olham para ele, para pessoas que estão no mundo e vocês veem o que é o reino do mal. Fuma, não consegue largar, bebe, não consegue largar, se droga, ficam tudo meio doido, não sabem nem falar, e um mata o outro. Olha o que tem no mundo. E ali nasceram as doenças, as pestes, as pragas e a morte. Não foi Deus que criou a morte, Deus criou a vida. A morte é a arte do poder das trevas. E ele apodera as criaturas no pecado, os encanta, os amarra, os escraviza e vai destruindo aos poucos, até amarrar o espírito da criatura na cadeia da escuridão, que é o reino das trevas no mundo. Por isso um apostólico que se perde sofre muito. Porque cai na garra deles lá. E eles bagunçam com a pessoa, acabam com a pessoa. Todos os espíritos das trevas. E uma pessoa sem Deus, ela passa a ser condenada e vai para o outro reino,
numa perdição total. E não foi só isso, aí ele criou tudo que não presta, tudo que não é bom, invejando a Deus. Ele queria fazer tudo que Deus fez. Olha a inveja, a ambição. Mas tudo que ele fez é coisa ruim. Deus fez a abelha dá o mel, o própolis, a cera, serve alimento e remédio. Ele quis imitar o que ele criou, a mosca, que traz até doença. Vocês sabem o que é mosca, certo? Deus criou a rã. A rã é um alimento muito bom, tem muita vitamina e é muito gostoso. Ele quis criar igual, porque ele é invejoso, o que deu o sapo. E tudo que ele cria é para o mal. É para destruir a humanidade, é para iludir, para encantar, para tapear quem der ouvido para ele. E no fim ele quis criar um homem. Deus criou o homem, eu também vou criar. E ele tem poder, viu, irmãos? Para o mal, ele tem todo o poder do mal que nasceu nele. E o que ele fez? Pegou o barro, porque Deus criou o homem, o corpo do homem do barro. Vocês sabem disso. Então o poder das trevas criou o barro, moldou um homem parecido com ele. E fez aquele... é um animal, não é um homem. Fez ele andar. Deu certo poder que ele anda. Mas é parecido com o criador dele, que é o macaco. Não foi Deus que criou o macaco. Foi o criador das trevas para querer imitar a Deus. E é parecido com ele. Então o que Deus fez, pôs a mão e fez nascer o rabo. Para mostrar que não é gente, é bicho. Só o rabo do macaco foi Deus que criou. Entenderam? Agora, ninguém vai judiar do macaco com fanatismo, porque aí é pecado. Por isso que quase a gente não fala esse assunto. Porque se tem pessoa que se torna fanático, vai querer judiar do animal. Isso daí não é de Deus. Nós não vamos judiar de nada nem de ninguém. Porque a judiação não é de Deus. Mas veja a ambição do autor das trevas, tudo que ele fez, tudo que ele criou. E criou toda a praga, até nos alimentos. Planta uma lavoura, começa a vir formiga, começa a vir tanta coisa que acaba com a plantação. Ferrugem e tanta doença que dá nas plantas. Isso daí é obra do mal. Entenderam, irmãos? E tudo nasceu no pecado. Por isso que é muito perigoso o apostólico que se ilude. Muitas vezes se ilude com as modas do mundo. Não é Deus que criou essas modas, não. Não é Deus. Porque Jesus, quando formou esta igreja, ele ensinou a Santa Avó tudo o que podia e não podia. Tudo que era honra e bem, e tudo que era para perdição. E proibiu todo escândalo. Então, tudo que leva a pessoa ao escândalo, ao escárnio, ao ridículo, a expor o corpo à cobiça, não é de Deus. Pode ser moda no mundo, mas Deus não aprova. Por isso que a Santa Avó Rosa nunca usou a moda do mundo. Ela sempre se trajou muito bem, mas muito honrada. E era muito linda. E não precisava se pintar. E nunca ela usou subterfúgios para enganar os outros. Porque quem se pinta está pondo uma máscara, certo? E filho de Deus não é mascarado. O que ele é, diante de Deus e diante dos homens. E não usa o seu corpo para tentar ninguém. Por isso que tem a nossa disciplina. Para separar o joio do trigo e para garantir ao apostólico a eternidade dos céus. E a guarda dos anjos enquanto vive na terra.
Por isso nós não cansamos de apregoar, principalmente aos nossos jovens, porque nós queremos ver vocês todos lá no céu. Assim como a Santa Avó aconselhava aquela amiga dela chamada Célia, e Jesus levou a Célia para o céu. Era uma colega da avó no colégio, mocinha. E a avó percebia os erros e contava para Célia: olha, aquilo não presta, aquilo é errado, aquilo não é bom. E aquela amiguinha dela era humilde, bondosa de coração e ouvia todos os conselhos. E a Santa Avó era menina praticamente, mas ela discernia as coisas. E ela preparou tão bem a Célia, que um dia a Célia ficou doente e morreu. Jesus levou a Célia para o reino do céu diretamente, salva. E depois que a Santa Avó já era diretora desta igreja, depois de muitos anos, num dos arrebatamentos dela, Jesus levou ela para o céu e mostrou a Célia. Era uma mocinha, igual o dia que ela faleceu do corpo. Permaneceu jovem. E Jesus falou: esta minha filha foi a minha serva que me ajudou a salvar, com os teus conselhos, com os teus alertas, com os teus ensinos. Entenderam, irmãos? Então nós queremos ver vocês lá, não vocês sabem aonde, que eu não vou falar o nome, mas nós queremos ver vocês no céu, conforme diz aqui a doutrina do irmão Aldo no boletim, para se santificarem, para se consagrarem, para não se iludirem com as indecências e os enganos que existem no pecado. Agora, a gente não fica condenando ninguém, porque não é porque nós somos apostólicos obedientes que vai chamar o outro de pecador, de excluído, e vai desprezar os outros. Nós não devemos desprezar ninguém. Com o nosso bom exemplo, a gente pode ajudar a salvá-los, mas nunca querer condenar os outros, porque isso é fanatismo. E nós não somos juiz para julgar ninguém, e nenhum de nós é perfeito. Nós todos temos os nossos defeitos, seja de um jeito, seja do outro, e nós precisamos do outro. Nenhum de nós é melhor que o outro. Os únicos que eram perfeitos eram a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo. Por isso herdaram todo o galardão no céu. Nós precisamos ser humildes, amorosos, perdoadores, bondosos, longânimos, e um ajudar o outro a vencer. Porque se eu quero vencer, o meu irmão também quer, e eu tenho que ajudar ele, e não estorvar. Por isso, irmãos, cuidado com a rede social. Porque a internet é muito boa, mas se não souberem usar, vão usar para o mal e vão se prejudicar, porque ali tem muita fofoca. E o irmão Aldo pôs muita vez no boletim para tomar cuidado, porque fofoca não é de Deus e põe os outros a se perder. Então, irmãos, não me dá mais tempo. Mas eu desejo que orem com muita fé, porque esta reunião, irmãos, é muito sagrada e nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá ânimo forte para a gente saber separar o joio do trigo e para a gente poder vencer neste mundo, porque nós estamos em terreno inimigo. O trono do inimigo está no mundo e ele tenta, mas nós estamos com Deus. A Santa Avó Irmão Aldo já nos imunizou e o poder das trevas não pode nos dominar. Só aqueles que derem ouvidos às tentações. Aí eles não podem garantir. Mas se formos fiéis, irmãos, a nossa vitória é certa, a nossa doutrina é verdadeira e a disciplina obedecida nos resguarda do pecado e nos prepara para a glória de Deus. Então eu convido agora os irmãos para ficarem em pé e antes de orarmos, nós vamos cantar o corinho 178 do Inário, súplica e louvor. Depois
cada um fará a sua própria oração, pedindo aquilo que lhe falta. Cada um sabe qual é o seu ponto fraco. Então peça para a Santa Avó fortalecer você naquele ponto, para que o mal não entre na sua vida pelo seu ponto fraco. Cada um sabe qual é o seu ponto mais fraco. Então ore com fé, e a Santa Avó, Jesus, o irmão Aldo, a Virgem Maria e o Espírito Santo de Deus tem todo o poder para fortalecê-los na fé, para que sejam vitoriosos conosco neste santo caminho. Amém. Santa Avó Rosa, que sobre nós está, vamos te suplicar nesta hora de oração, tuas virtudes, o teu poder, as tuas bênçãos e a tua santa unção, pois desejamos te servir, desejamos te ajudar de coração. Ó Santa Avó Rosa, aceita a nossa oração. Vamos orar, irmãos. Cada um ore por si e com muita fé. Amém, irmãos. Vamos cantar o hino 118. Graças te damos, ó Pai.
Graças te damos, ó Pai, te louvamos em preces e cantos, pela unção celestial, pela vinda de anjos e santos, graças te damos, ó Pai, pela glória do teu amor, pela comunhão contigo, por Cristo Jesus, o Senhor. Santíssimo Primaz, nosso amado Supremo Pastor e Profeta, Santo Irmão Aldo. Acabamos, Santo Primaz, de receber a unção divina, a bênção e graça do Espírito Santo do nosso Deus. E sabemos, Irmão Aldo, que se temos esta glória de sermos um povo vitorioso e a quem Deus chama de filhos, devemos ao Senhor, ao teu ministério de glória, que durante 44 anos, usado pela Santa Vó Rosa, o Senhor fortaleceu esta igreja com todas as virtudes do Espírito Santo de Deus. Trouxestes dos céus os profetas e santos e anjos gloriosos para nos fortalecer na fé. E pelo teu dom, Irmão Aldo, sempre nos guiaste nas veredas da justiça, nos ensinando a vontade do nosso Criador, para merecermos sempre as bênçãos divinas e as proteções celestiais da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria e de todos os santos e anjos e de Jesus nosso Senhor. Santo Irmão Aldo, recebe o nosso amor, o nosso louvor, a nossa glorificação e o nosso agradecimento. E encerrando com esta reunião em oração, entrego ao Senhor, Irmão Aldo, todas as petições que teus filhos te fizeram e peço a eles muita saúde, muita paz, muita fé, muita força, muita coragem. Peço que também o Senhor dê emprego àqueles que estão desempregados e nas famílias que haja algum desentendimento. Santo Irmão Aldo, com o teu poder, tua unção e virtude, peço que o Senhor abençoa e una os teus filhos para que as famílias sejam unidas no teu amor e possam permanecer na tua graça e na guarda dos teus anjos, e os filhos sejam criados santos para o reino do nosso Pai. Também apresento ao Senhor, Irmão Aldo, esses pedidos de oração que se encontram nessa caixinha sobre o altar, que teus filhos colocaram com tanta fé, pedindo a tua bênção. Peço que o Senhor cure, liberte, abençoa, console e ajude a eles vencerem todas as tribulações do mundo e permanecerem firmes neste santo caminho, até a glória do reino do céu. Recebe, Irmão Aldo, todo o nosso amor, e agora despede os teus filhos na tua paz, e com a guarda dos teus anjos, eles possam se dirigir para os seus lares, e terem uma noite de repouso e de paz, e amanhã um dia de trabalho e de santidade, para a tua glória, e para a glória do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa. Amados irmãos, recebam mais uma vez a bênção do Irmão Aldo,
e que a Santa Avó, Jesus, a Virgem Maria, os anjos dos céus os protejam e os guardem em todos os minutos da sua vida.